Chegamos com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, edição que vai tratar hoje de um tema muito importante, não chega a ser curioso, mas tem uma relevância muito grande na vida das famílias. Os adolescentes que estão naquela fase, quer dizer, as pessoas que estão naquela fase de adolescência para a fase adulta, como os pais lidam com essa questão. Então, o psicólogo Giovanni Correia veio ao programa para poder explicar, para poder fazer a explanação desse assunto que deve causar, né, Giovanni? Deve causar um tumulto na casa das pessoas, adolescente que já está ali com 18, 19 anos, querendo alçar voo e já achando dono do mundo. Como que os pais podem levar numa boa essa questão? Acho que não só nessa idade, né? Acho que antes, já desde o início da adolescência, né? Que é um período grande, né? De indecisão e conflitos, né? E aí eu acho... Autoafirmação também. acho que os pais... acho que a base do diálogo sempre, né? Porque ficam imaginando o que o outro pode estar passando. É uma fase que o adolescente às vezes está mais fechado também, ele não quer falar das coisas dele para os pais, né? Porque são vistos como os adultos, caretas, né? Que não vão entender o que eu estou passando. Mas também dos pais tentarem se colocar um pouco no lugar, porque todo mundo já foi adolescente, né? Adolescente nosso está aqui dentro ainda, né? Em algum lugar. E a adolescência de ninguém nunca vai ser igual à da outra, então eu não posso supor como é a adolescência do outro a partir da minha, né? Eu tenho que entender o outro, né? Partindo desse pressuposto, o adolescente ele fica mais autoafirmativo quando vai se aproximando dos 17 anos, principalmente, vou tirar a carteira de motorista, agora você é adulto, estou indo para a faculdade. Também tem essa questão da faculdade, que é quase que uma libertação. Agora eu vou voar para valer. Então, para falar de adolescência, a gente precisa falar também da infância dos primeiros anos, né? Porque a adolescência é uma reativação desse período, né? Quando lá tem a cuidadora, ou o cuidador com o bebê, né? O bebê, ele não sobrevive sozinho, né? E ele não existe sem a mãe, ele, ou quem quer que esteja cuidando, 100% independente, né? Então a gente entende ali que eles são, pro bebê, um ser só. Ele e a mãe são um ser só. Ele vai se diferenciando com o tempo, né? A partir do momento que ele vai entendendo que aquela perninha é dele, não é uma coisa que está flutuando ali. Ele vai se integrando como um eu, né? Como um todo. E aí tem esse processo de separação da mãe, né? Tem aquela coisa do choro, da alimentação. Quando ele chora é um desespero para ele, mas ele sabe que daqui a pouco vem o seio, ele vai se alimentar e tá ok. E aí, nesse movimento de sofrimento e satisfação, ele começa a aprender os opostos, né? E sabe que dá para sobreviver também separado da mãe. Quando chega na fase da adolescência, né? Começa essa questão de ter que se separar dos pais novamente, porque preciso ser alguém diferente e independente. A gente evolui na vida se tornando autônomo. Então, como ser alguém descolado dos pais? Né? O que me torna diferente dos meus pais? O que faz com que eu consiga sobreviver sem eles, né? Na infância, o pai e a mãe são os nossos ídolos, né? Nossos heróis. É verdade. Agora eu preciso encontrar novas referências porque eu preciso ser o herói da minha vida, né? Aí, nessa fase, a gente vai ter os ídolos, por exemplo, né? Os adolescentes vão olhar para figuras que chamam a atenção, que por algum motivo ele está projetando ali algo que, aquela pessoa conseguiu, aquela pessoa vai por conta própria, né? Quando você diz ídolos, também pode ser atribuído aos atores, atrizes de novela, cinema, cantores. Sim. Os espelhos, né? Que a gente vê de aquela pessoa caminhou, ela conseguiu, porque a adolescência é isso, a gente se torna um herói, a gente tem que caminhar a nossa própria jornada, matar alguns dragões e no final a gente renasce diferente, né? Por isso nas histórias, né, os mitos, as histórias, elas são projeções psíquicas da humanidade, né? Nos mitos a gente encontra muito isso, o herói às vezes tem a jornada dele muitas vezes solitária, chega lá no fim, tem que matar um dragão, tem que renascer, e isso o torna diferente no final, ele vence, né? Tem um poema de Fernando Pessoa chamado Eros e Psique, em que o príncipe vai fazendo toda uma narrativa sobre a princesa, e no final, vou dar spoiler mesmo, no final ele era a princesa que ele tanto queria que fosse. Então é uma beleza o texto. Então tem muito dessa nuance. As autoafirmações, onde elas entram aí? Nesse processo de autoconhecimento, né? Se eu preciso procurar e descobrir quem eu sou, eu preciso saber do que eu gosto, do que eu não gosto,
É exatamente tudo isso que me diferencia, o que faz com que eu não seja você. Eu sei meu nome, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero da minha vida. E você quer outras coisas. Já tem carteira de identidade, CPF. Sim. Aí nisso entram as escolhas. Que faculdade que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer na minha vida? Eu vou casar, né? Na adolescência entra essa busca do parceiro ou da parceira, né? Que é um descolamento do pai e da mãe também. A gente sai dessa relação com os pais para procurar alguém fora, né? E muitas vezes com características da nossa relação com os pais. A gente procura nessa relação também. Mas já não são mais eles, são outras pessoas. Agora, a relação adolescente-pai e colocando nesse meio as frustrações. Como que um e o outro podem trabalhar para que seja menos doído? Porque a gente sabe que a vida nem tudo é céu de brigadeiro. Frustrações do adolescente ou dos pais? De ambos, assim, o filho quer alguma coisa e fica frustrado, o pai fica frustrado pelo filho. Essas proteções que o ninho exerce. Então, a gente pode pensar nessa frustração dos dois, né? Do lado do adolescente, porque ele está tentando se descobrir o mundo, o lugar dele no mundo. Então, às vezes é tentativa e erro. Vou tentar me encaixar naquele grupo, às vezes não vai dar certo, vou me decepcionar, vou tentar aquele outro ali. Quando a gente vê adolescente aí passando por essas fases em grupos diferentes, ali tá todo de preto no heavy metal, depois está tentando outra coisa, é uma tentativa de identificação grupal ali, né? De achar uma identidade. E dos pais, porque, né, os pais sempre fantasiam como vai ser os filhos, né? Desde antes de nascer, a gente já vê o pai e a mãe, o filho vai ser igual o pai, vai gostar disso, vai ter o nariz da mãe, que não sei o quê. E aí o filho não vem como foi planejado. Então sempre é uma decepção, de certa forma, porque tem que fazer um luto daquela ideia do filho, né? Então, para o adolescente, na questão do adolescente também, às vezes é isso. Os pais imaginaram um futuro para aquele adolescente. Poxa, eu queria que se fizesse tal faculdade, mas aí o adolescente quer outro, né? Outra faculdade. E os pais precisam entender que eles não criam os filhos para ele, é para o mundo, e eles não podem realizar os desejos deles e frustrações deles no filho. Quando eu estava fazendo vestibular, eu li um livro que tinha esse mesmo título, e tinha uma passagem muito interessante que é o seguinte: o autor disse: se por acaso seu pai ou sua mãe começarem a falar qual curso você tem que fazer, chegue e diga: papai, mamãe, por que você não presta vestibular e faça o vestibular que você está querendo que eu faça? Porque eu quero fazer isto. Eu achei aquilo... Nunca esqueci. Nunca esqueci, porque eu acho que foi muito relevante. É uma coisa tão simples e óbvia, né? Exatamente. Na adolescência, tem essa coisa da faculdade. Agora a gente mergulha um pouco nessa questão da faculdade, porque eu já fui universitário e via muito as pessoas muito com essa questão da autoafirmação, quase assim ponderando com atitudes assim que para mim era muito irrelevante. Eu estava lá focadinho na minha aula porque não era muito fácil acordar às 6 horas da manhã para ir para o Rio Comprido, porque eu fiz na Estácio, para ir no Rio Comprido e saber que meu pai e minha mãe estavam pagando aquilo lá. Essa autoafirmação de tipo... eu posso, eu faço e aconteço. Às vezes, em se tratando de uma transição na fase adulta, também não beira um pouco a infantilidade? Então, a gente precisa entender primeiro que a adolescência é um processo psicossocial. Então, assim, a gente pode, em diferentes culturas, encontrar que se considere que entra numa determinada idade e termina em outra idade, assim, não é rígido, né? Porque não é só as mudanças do corpo. As mudanças do corpo se chamam puberdade. Essa questão da adolescência tem a ver com isso, dessa transição, dessa fase de sair da infância e se tornar independente na fase adulta. Então a gente pode encontrar adultos também nessa mesma atitude que você está falando da faculdade, né? Eu gosto de chamar, às vezes, por exemplo, de síndrome de primeiro período. Você vê a pessoa tá lá e está no primeiro período, aprendeu alguns termos novos e meio que se empodera daquilo, quer falar daquilo para todo mundo, palavras difíceis que ninguém está entendendo. E eu vejo como, acho que quando a gente se especializa, a gente se diferencia do outro, a gente se torna um pouco mais diferente. Eu acho que ele se empodera um pouco disso com orgulho, assim, né? Que os outros estranham. Quando eu fiz o primeiro período, eu fiz um período de turismo, quando eu estava nesse primeiro período, na aula de língua portuguesa, a professora chegou: eu não sei o quê, porque a situação é empírica.
daí para frente foi todo mundo usando porque o empírico disso, porque não sei o que é empírico. Eu falei, gente, as pessoas não vão mudar o vocabulário, não. É mais ou menos isso. E no direito, então, chega a ser engraçado porque as pessoas no primeiro período já são quase desembargadores. É porque é um curso de status, né? E aí dá a conotação de, estão me diferenciando com o status, não é qualquer diferenciação, né? É muito engraçado o curso de Direito. Eu já conversei com amigos e colegas de curso de Direito que... Porque a lei, não sei o que, você tem qual período? Primeiro. Você falava quase como desembargador. Eu falei, já é quase um desembargador. E as pessoas falando, e acontece porque a lei, não sei o quê. Bem, eu não fiz e acho graça. Essa questão também pode esbarrar, como nós falamos da questão de maturidade, e também há uma questão da maturidade que eu li e me assustou um pouco, que falaram o seguinte, foi uma matéria que, se não me engano, saiu na Veja. A adolescência agora vai até os 24 anos. Como assim? Como assim? Como isso se encaixa numa realidade nacional? Então, eu vi essas manchetes, mas eu não cheguei a abrir, né? Mas eu imagino que seja por conta disso que eu falei agora, né? De ser um conceito psicossocial. Sim. Não é que a pessoa vai ter transformações no corpo até os 24 anos, mas assim, a gente vê que os períodos de transição em geral na vida, não só a adolescência, estão cada vez mais difíceis, né? Porque antigamente a gente tinha ritos nas tribos, por exemplo, que marcavam os períodos de transição. A pessoa sabia que ela estava entrando na adolescência porque tinha um rito para aquilo, ela tinha que cumprir algo e quando ela conseguia, ela sabia que ela era adolescente, a tribo toda reconhecia ela assim, então tinha um respaldo social e isso era demarcado. Isso é ser adolescente, o tempo é esse. Hoje é tudo muito fluido, assim, a gente não sabe quando a gente está entrando na adolescência, quando a gente está saindo, se o que a gente está fazendo é certo, né? Certo para quem, errado para quem, né? E aí talvez com isso fique um pouco mais difícil de achar uma identificação na vida adulta mais fácil, assim, e talvez isso leve mais tempo e estejam considerando... Isso também não pode gerar a chamada síndrome de Peter Pan? A gente pode encontrar pessoas com várias idades, assim, né, que estão ali eternamente infantis, né, e aí cada um por seu motivo. Mas, assim, eu acho que isso não é um problema só da adolescência, é um problema geral. A gente pode pensar na masculinidade, por exemplo, né, que também tinha ritos, né? Agora você saiu da adolescência e você é um homem. Isso é ser homem. As tribos explicavam, né? Suas funções são essas. Hoje a gente não tem, assim, isso é ser homem, né? E não tem que ter mesmo, não. Cada um tem que se entender e entender a sua própria masculinidade. Mas por não ter alguém falando é isso, as pessoas se sentem sem referência. Né? E aí acontecem todas essas crises que a gente vê por aí, de masculinidade, violência, feminicídios, etc. Né? Esses exageros que ficaram incubados, não é? Coisas que não conseguiram ser resolvidas, né? Sim. Muito bem, a entrevista vai para um rápido intervalo e voltamos já para podermos prosseguir esse papo com o psicólogo Giovanni Correia. Até já.